Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Hoje é culto de ceia, amém? Glória a Deus, hoje é culto de ceia. Hoje é culto de lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz e tomarmos posse da palavra dele sobre as nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite e eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale conosco, que ministre aos nossos corações, amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer coisas, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala para ele: você não é vencedor. Assustou? Você não é vencedor. Diga para ele: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que muitos de nós enfrentamos diversas situações, diversas lutas, diversos problemas, e muitas das vezes nós até nos perguntamos, você já deve ter se perguntado assim: como é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quem já fez essa pergunta? Meu Deus, como é que coisa ruim acontece com gente tão boa? Tem alguns argumentos, principalmente usado por quem se diz ateu, por aqueles que não creem em Deus, que quando você vai falar do amor de Deus para eles, a primeira coisa que geralmente eles dizem para você é o seguinte: como é que pode um Deus que vocês dizem que é amor deixar morrer de fome tantas crianças na África? Alguém já ouviu isso? Esse argumento? Geralmente é esse argumento, porque a pessoa ela não consegue compreender. Ela diz: como é que pode um Deus sendo amoroso, ele deixa com que crianças morram de fome, com que pessoas boas, pessoas bondosas sejam acometidas de um câncer, crianças sejam tiradas dos seus pais, ficam órfãos? E às vezes isso na cabeça da pessoa, isso gera uma confusão, e ela não entende o amor de Deus, ela não entende a graça de Deus, e ela vem a questionar essas coisas. Mas nós lemos aqui no primeiro versículo, nós começamos lendo o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo ou de acordo com o seu propósito. Em primeiro lugar, meu irmão, deixa eu te falar algo. A sua justiça
não é a justiça de Deus. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que a nossa justiça, aquilo que a gente considera justo, é considerado como pano de trapo. A gente poderia dizer como um pano de chão, como um pano para limpar piso sujo, um pano para limpar o pé sujo. Ou seja, a sua justiça ela é desprezível, irmão. Não queira comparar o seu senso de justiça com a justiça de Deus. Não é porque aconteceu coisas ruins na sua vida, não é porque acontecem coisas ruins na sua casa, na sua família, que Deus deixou de ser justo. E que Deus também não está cuidando de você, porque o texto está dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas. Alguma versão vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. O texto original diz que Deus faz, que Deus age através de toda e qualquer circunstância em favor do bem daqueles que amam e são chamados segundo o propósito dele. Por pior que seja a situação na sua vida, por maior que seja a dor, a perca, a luta que você enfrenta, Deus pode usar essa situação para o seu bem. Deus pode converter a maldição em bênção. Você crê nisso? Eu sei que não é fácil quando nós vamos dizer isso para alguém que perdeu um ente querido, um pai, um filho, alguém que amava. Mas eu quero te dizer, meu irmão, lembre-se disso. Deixe o seu senso de justiça de lado e busque a justiça de Deus. Ele mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso a buscar o reino dele e a sua justiça. Ou seja, ele não julga as coisas como nós julgamos. E por pior que seja a circunstância, essa situação ela pode cooperar em seu favor. Por mais que doa, por mais que você sofra. Você lembra de José? O que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele tinha um sonho, e antes desse sonho se tornar realidade, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi lançado em uma cisterna, ele foi lançado em uma prisão, ele quase perdeu a vida em uma cadeia. Mas enquanto ele estava na cisterna, enquanto ele estava na prisão, enquanto ele estava na cadeia, ele continuava crendo que a justiça de Deus, que o propósito de Deus iria prevalecer na vida dele. E prevaleceu ao ponto dele se tornar governador do Egito. Então, meu irmão, independente do que aconteça, se para você é prejuízo hoje, amanhã pode se tornar bênção, amém? Amanhã pode se converter em bênção. Quantos outros? Davi foi escolhido lá no campo, ungido rei, quando ainda era adolescente, mas até assumir o trono, ele foi perseguido. Saul tentou matar, tirar a própria vida dele, mas no tempo certo, aquilo que parecia maldição se tornou em bênção. Daniel, lançado na cova dos leões, chegou ao mais alto nível da corte na Babilônia, sendo um dos maiores influenciadores da sua época. Se ele tivesse parado no meio do caminho, se ele tivesse desistido na primeira dificuldade, ele não teria experimentado a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. A nossa justiça não se compara à justiça de Deus. Ele transforma até maldição em bênção. Amém? Então creia nisso em nome de Jesus. O versículo 29 e o versículo 30 vai dizer o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Sem entrar no mérito da teologia da predestinação, resumindo, desde o início, Deus já conhecia e já sabia o seu final. Os seus dias foram todos
escritos e contados por Ele. Fabrício, tem como você colocar para nós? Salmo 139, eu quero ler, porque às vezes nós nos esquecemos. Salmo 139, a partir do versículo 1. Se tiver difícil pode deixar, viu, Fabrício? Eu não percebi que você estava filmando, não, desculpa. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 16, vai dizer assim, presta bem atenção nisso. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho ou quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e estás além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz, ou as trevas não existem. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você não é um acidente de percurso, irmão. Você não está perdido nesse mundo. A sua vida, ela não está sem sentido, irmão. Deus já te conhecia antes dele te formar no ventre, antes dos seus ossos serem formados. A palavra do Senhor diz que Ele já contava todos os seus dias. Você não é um acidente do percurso, você não é obra do acaso. Você tem um Pai que te criou, te formou, te conhece, sabe os seus pensamentos. A palavra ainda nem chegou na sua língua, Ele sabe o que você vai dizer. Nele você pode confiar, nele você pode descansar, porque Ele te conhece, Ele sabe todo o seu caminhar. Ao mesmo tempo que isso nos gera temor, porque Ele diz: se eu me esconder no mais alto monte, Ele está lá. Se eu me esconder no abismo, na profundeza, Ele está lá. Não existe noite para Ele, a noite é como luz, não existe treva, Ele vê todas as coisas. Ao mesmo tempo que isso gera um certo temor, isso também gera alegria no nosso coração, em saber que o nosso Deus está cuidando de nós em todos os detalhes. Essa luta que você está passando, por mais que o seu marido não perceba, por mais que a sua esposa não perceba, por mais que os seus filhos não percebam, por mais que os seus amigos não percebam, Deus está te vendo, Deus está cuidando de você. Amém? O versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós,
Se Deus é quem luta por nós, quem pode nos vencer? Essa luta não é sua, como ele declara lá em 2 Crônicas 20:17, a luta não é sua, a peleja não é sua. Nessa peleja, nessa luta, você não precisa pelejar, porque a batalha é do Senhor. Muitas das vezes nós estamos perdendo lutas, nós estamos tendo prejuízos, porque nós estamos lutando com as nossas forças, quando Deus está dizendo para nós: espera, descansa, confia em mim, porque eu é quem luto as suas batalhas. Se eu quem luto as suas lutas, quem pode me derrotar? Davi, quando ele foi diante de Golias, todo o exército de Israel com medo, tremendo de medo, ninguém quis enfrentar o gigante, mas Davi se levanta: eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia que aquela luta não era dele, que a afronta de Golias não era contra o povo de Israel, mas contra o próprio Deus. E Davi, sendo um menino, ele vai à frente, ele se coloca de frente daquele gigante, e ele derruba aquele gigante com uma pedrada, ainda vai lá e arranca o pescoço dele e bota todo mundo para correr. Por quê? Porque a luta era do Senhor, não era de Davi. Tem batalhas, meu irmão, que você está perdendo. Tem lutas que você está perdendo na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Sabe por que você está perdendo? Porque você está lutando com a sua própria força. A partir do momento que você confiar no Senhor e entregar para Ele, Ele vai pelejar por você, Ele vai lutar por você. E se Ele lutar por você, a vitória é garantida em nome de Jesus. A vitória é certa em nome de Jesus. O versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Sabe qual tem sido o nosso maior problema ultimamente? Eu compartilhei com o pessoal aqui na sexta-feira. Nosso problema é que a gente está o tempo todo querendo nos poupar. A gente está o tempo todo querendo nos poupar do sofrimento. A gente está o tempo todo querendo nos poupar das decepções. A gente está o tempo todo querendo nos poupar de chorar. E a gente se esquece que nem o próprio Deus poupou a vida do seu único filho para nos salvar. E a gente se esquece que até o próprio Cristo não poupou a sua própria vida para morrer no nosso lugar. Ele teve vontade. Ter vontade não é problema, irmão. Ser tentado não é o problema. O problema é ceder à tentação de ser poupado. Jesus, quando estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele chega a transpirar, ele chega a suar gotas de sangue. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas no mesmo instante ele diz: mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Ele não se poupou, ele se entregou. E muitas das vezes, meu irmão, você está sofrendo porque você está se poupando. Você está com medo de sofrer, você está com medo de se entregar, você está com medo de chorar. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você entende o propósito
pelo qual você foi criado, o propósito pelo qual você foi chamado, assim como Cristo entendeu. Ele entendeu que ele tinha um propósito de passar pela cruz, para que ele pudesse trazer a redenção para a humanidade, e ele foi fiel até o último instante, e ele não se poupou, ele se entregou ao propósito. Quando você entende o propósito, é melhor ter a mão de Deus enxugando as suas lágrimas, do que você ser poupado delas. É melhor você ter a presença de Deus do seu lado, na dor, na angústia, no sofrimento, Ele enxugando as suas lágrimas, Ele cuidando de você, Ele carregando você no colo se for preciso, do que você ser poupado do sofrimento. Porque a palavra de Deus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, não ter sofrimento nessa vida, conquistar tudo o que ele quiser, ser bem sucedido em tudo, profissionalmente, ter dinheiro, casa, fama, família, dinheiro, mas no final ele perder a sua alma. Então, meu irmão, não se poupe, se entregue. Nós cantamos aqui no louvor, e a igreja cantou lindamente, soltando a voz: rendido estou, eu me entrego a ti, eu me rendo, eu me entrego. Nós nos rendemos cantando isso, mas será que nós conseguimos fazer isso sem ser da boca para fora, simplesmente? Será que nós conseguimos de fato nos entregar ao Senhor, sem nos poupar do sofrimento? Tem muita gente que não está vivendo a vida plena que Deus tem para ela, porque está se poupando, está com medo de sofrer. Tem muita gente que não se envolve em relacionamentos, porque está se poupando, está com medo de sofrer. Tem muita gente que não flui no ministério, porque está se poupando, porque está com medo de sofrer. Meu irmão, eu quero te dizer, se você entendeu o propósito de Deus, vale a pena o sofrimento, vale a pena a dor, vale a pena a luta, vale a pena cada decepção, porque o Senhor está conosco e Ele nos garante vitória. O Senhor Jesus foi fiel até a morte, o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, a palavra se cumpriu. Meu irmão, eu quero te dizer, talvez você está cansado da cruz, você está achando que a cruz está pesada, mas eu quero te lembrar, depois da cruz tem a ressurreição, depois da cruz tem a glorificação, tem a recompensa. Não é só sofrimento. Às vezes a gente até fala que a vida aqui é só sofrer. Tudo bem, Jesus nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos garantiu que Ele venceu. E se Ele venceu, não está na Bíblia, não está escrito nessas palavras, mas a Bíblia deixa claro e nos dá a entender que nós também temos a condição de vencer, porque Ele venceu por nós. Então essa luta, você não luta sozinho, a vitória pertence ao Senhor. Então, meu irmão, se entregue, amém? Eu não sei qual é a área que você está se poupando, mas eu só quero te dizer algo. Se a sua vida está tranquila, se a sua vida está tudo bem, está muito tranquila, desconfie, amém? Desconfie, porque muito provavelmente você deve estar se poupando de algo que Deus quer que você faça. E servir a Deus implica em negar a si mesmo, em tomar a sua cruz e segui-lo todos os dias, para que a vontade dele prevaleça e não a sua. Então, se a sua vontade está prevalecendo em meio à tranquilidade, tem alguma coisa errada, e que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa ministrar no seu coração, para que você pare de se poupar e se entregue à vontade de Cristo Jesus para a sua vida, amém? O versículo 33 e o versículo 34, ele vai dizer assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Não tem mais dívida, amém? Não tem mais dívida para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Não existe mais dívida, porque a nota promissória foi rasgada, como diz em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14. A dívida que existia, a lei, que era um escrito de dívida contra mim e você, ela foi rasgada. E hoje, como diz a palavra, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Não é mais a lei, não é mais a dívida, a nota promissória que você tinha que pagar, que vai trazer justiça para você depois que você pagar, porque você não consegue pagar. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, que toda opressão, que toda angústia, que todo sentimento de culpa que você carrega sobre os seus ombros nessa noite, possa cair por terra pelo poder do nome de Jesus, porque a dívida, a promissória que você tinha para pagar, já foi paga em Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer para adquirir ou para comprar a sua salvação. O preço já foi pago na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, amém? O texto diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Os sofrimentos, eles não nos separam de Cristo. As nossas lutas, elas não nos separam de Cristo, mas pelo contrário, elas nos aproximam dele. As nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades não são para te separar do amor de Cristo, mas pelo contrário, é para te aproximar dele. Como nós começamos lendo, e como diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se sentir fraco, irmão, é aí que você se torna forte, porque aí você está se despindo de tudo aquilo que você tem como recurso, de tudo aquilo que depende da sua própria força, para que Cristo manifeste a graça dele na sua vida. O apóstolo Paulo, ele ora a Deus, ele pede a Deus para que o Senhor o curasse, para que o Senhor o livrasse de um espinho na carne. A gente não sabe qual é esse espinho, qual é essa dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentava, mas ele diz que ele orou por 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse para ele: não, você vai ter que conviver com isso, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem situações na minha e na sua vida que você vai precisar conviver com elas a vida inteira. Tem frustrações, tem decepções, tem pecados que você vai ter que lidar com ele diariamente. Quando ele diz: por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia, não é simplesmente todo dia, mas é o dia todo. O dia todo nós estamos ou devemos nos sujeitar a morrer para nós mesmos, para que a graça de Cristo se manifeste em nossas vidas e nós permaneçamos de joelhos diante da presença dele e reconheça que sem a graça e que sem a misericórdia dele nós não somos ninguém. Sabe por quê? Quando você permanece de joelhos, você não cai.
Quando você está de joelhos, você não cai, você permanece na presença daquele que pode te sustentar, daquele que pode te segurar nas suas fraquezas. E o versículo 37 e o versículo 39, para a gente concluir. Vai dizer assim, do versículo 37, 38 até o 39, ele conclui dizendo: como eu disse, apesar de todas essas lutas, de todas essas tribulações que às vezes nós não enfrentamos e entendemos o porquê, Deus está agindo, as coisas estão cooperando para o seu bem, amém? E ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nada, absolutamente nada é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É impossível fugir ou se esconder desse amor, se um dia você foi alcançado por Ele e se tornou filho de Deus. Lá em João 1,12 diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Quantos receberam a Cristo Jesus como seu Salvador? Então, meu irmão, não tem luta, não tem dor, não tem sofrimento que te separe do amor de Deus. Pelo contrário, Ele te aproxima dele, porque você é filho, e com esse espírito de adoção, João vai dizer que nós podemos chamá-lo de Abba, Pai, papaizinho querido. Você tem um pai que cuida de você em todos os detalhes, um pai que está cuidando de você, que não te abandona, que te sustenta em todas as suas dificuldades. Você está seguro nesse amor, você está seguro nessa graça. Só que aí, isso pode às vezes trazer um problema para alguns, e nós já presenciamos isso. Eu costumo dizer que hoje se prega um evangelho não da graça de Deus, mas da hipergraça de Deus, que exagera, que exacerba uma graça que não vem acompanhada de justiça de Deus. E é aqui que nós precisamos entender. Alguém pode até pensar assim: ah, então já que é assim, que nada pode me separar do amor de Deus, não vem me dizer que você, alguém aqui, nunca pensou isso quando leu esse texto. Ah, já que é assim, nada pode me separar, então isso quer dizer que eu posso pecar desembolado, que não vai dar nada para mim. Ah, quer saber como tem um monte de gente que está pensando? Além de poder pecar e de fazer aquilo que é errado, se eu tenho uma salvação garantida em Cristo, eu não preciso. Alguém já ouviu alguém falando isso? Ah, quer saber? Eu não preciso de igreja não, eu sirvo a Deus em casa, eu estou salvo, eu tenho certeza de salvação. Quem já viu alguém falando isso? Por quê? Porque se deixou levar
por esse evangelho da hipergraça. Mas eu queria te convidar a ler comigo lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 21 até o versículo 25 até o 31, a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, está escrito o seguinte: não deixemo-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, pecando conscientemente, pecando desembolado, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo será o castigo, julgam vocês, que merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, isso aqui não é Antigo Testamento não, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é Nova Aliança. Tem gente que acha que pode brincar com o evangelho da graça de Deus. Tem gente que acha que pode fazer o que quiser e escandalizar o nome de Cristo Jesus e ainda fazer o seu irmão tropeçar. Mas a palavra do Senhor está dizendo que terrível coisa vai ser para aquele que cair na mão do Senhor, porque já não resta mais sacrifício, ou seja, ele ignorou o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Tem uma grande diferença entre a ovelha e o porco, porque às vezes você vai pensar assim: então, se eu peco, eu estou perdido, eu estou morto. Eu vou te dar essa ilustração para você nunca mais se esquecer. Você pode pegar um porco e dar um banho nele. Pode levar o porco no pet shop. Aquele trato que você dá no seu cachorrinho, você pode mandar dar um tratinho no porquinho e ainda colocar um lacinho vermelho no rabinho do porquinho. A hora que você soltar o porco, para onde que ele vai correr? Para a lama. Essa é a diferença da ovelha e do porco. A ovelha, ela pode até cair na lama, mas ela não permanece na lama. Agora o porco, ele rola na lama. Essa é a diferença daqueles que entenderam o evangelho da graça de Deus. Então, meu irmão, não confunda a graça do Senhor Jesus com a libertinagem de pecar. Se você é filho de Deus, você compreende essa verdade, amém? Você pode até cair na lama, mas só o porco é que vai continuar rolando nela. Se você é ovelha, você vai sair de lá, vai tomar um banho e vai procurar o caminho de volta para casa, amém? Aí você pode se perguntar: então como é que eu posso saber se eu sou ovelha, se eu sou porco, ou se eu sou filho ou não sou? Nós vamos ler Romanos capítulo 8. Eu já queria te convidar a ficar de pé e chamar o pessoal do louvor aqui. Romanos capítulo 8, versículo 15 e o 17.
vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Feche seus olhos. Você está sofrendo com Cristo? Você está sofrendo por servir ao Evangelho? Você está sofrendo por negar a si mesmo? Você está sofrendo por caminhar com Jesus? Você está sofrendo por dizer não para a sua carne? Você está sofrendo por ter que matar o seu eu todos os dias? Por ter que negar a si mesmo todos os dias? Eu tenho uma notícia boa para você. Se você está sofrendo com Cristo e por Cristo, então você é filho. Então você é filha. O sofrimento é a garantia que também somos participantes da sua glória. O sofrimento é a garantia de que você também é participante da glória que está preparada. Então, meu irmão, em nome de Jesus, como eu comecei pregando essa mensagem dizendo: você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Esses sofrimentos, como diz a palavra de Deus lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, vai dizer assim, capítulo 4, versículo 16, presta atenção no que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 16 e 18, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais de que todos eles. O seu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento não se compara à glória que há de nos ser revelada. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Você é mais do que vencedor em Cristo. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem, a propósito de Deus nisso, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que seja difícil. A Bíblia está dizendo que a sua tribulação, que o seu sofrimento, ele é leve e ele é momentâneo, vai passar, e a glória há de ser revelada, assim como Cristo Jesus não poupou a si mesmo, se entregou, padeceu, sofreu, morreu e morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois da cruz vem a ressurreição, depois da cruz vem a glorificação, depois da luta, depois da tristeza, vem a vitória em Cristo Jesus.
Você é mais do que vencedor em Cristo.